Então, pessoal, boa noite. Boa noite a todos aí, né? Banana, Jardine, a gente vai iniciar agora a nossa aula, tá bom? Galera, é o seguinte, hoje a gente vai dar início, né? A gente vai entrar na unidade 3, tá? Nessa unidade de ensino, ela vai trabalhar alguns pontos que a gente já discutiu aqui lá na primeira unidade, tá bom? Principalmente, né, na sessão de hoje, a gente vai falar sobre o controle ambiental do ar. Então, quando a gente fala desse mecanismo de controle, evidentemente a gente conhecer ali alguns aspectos, né, técnicos do ar, né, e dos mecanismos que a gente pode utilizar para fazer o controle dele. Então, a nossa unidade 3 ela traz toda uma fundamentação sobre o controle ambiental. Então, a gente vai ter, né, assuntos que estarão direcionados ao controle ambiental do ar, controle ambiental da água, e na aula de hoje a gente vai focar, né, no controle ambiental no ar. Então, como é de praxe, né, a gente sempre tem aqui na nossa unidade de ensino, e cada sessão, uma análise, né, que a gente sempre faz de uma realidade, né, de uma possível realidade de situação profissional, que a gente possa entender, né, o contexto daquilo que a gente está abordando, né, em termos de assunto e de conteúdo, com a prática, né, e a realidade que a gente vivencia. E aí é bem interessante isso, né, que a gente discutiu, inclusive, nos assuntos anteriores, a questão de um empreendimento, né, onde a gente fez uma avaliação de utilizamos ali diversos parâmetros para avaliar o impacto daquele empreendimento dentro de uma determinada região. Então, o que é que a gente pode observar? Né? Que aqui na aula de hoje, a gente vai dar continuidade a esse processo de análise. Né? A gente vai ter como base, né, efetivamente aí, uma situação no qual a gente possa mensurar, né, a gente possa observar uma empresa e como essa empresa ela vai atuar dentro dessas questões relacionadas ao processo de controle do ar. Então, a nossa unidade 3 ela aplica, né, esses conhecimentos que foram previamente adquiridos, tá bom? A questão da fundamentação, a aplicação do controle ambiental, que é uma das bases da gestão ambiental. Então, é importante a gente conhecer, né, todos esses métodos de controle ambiental, tanto do ar quanto da água, né, dos resíduos. Né? A gente tem que traçar estratégias aí para que o gerenciamento desses elementos, né? Então, o que, é que a gente pode entender? Que todo método de controle ambiental, tanto do ar, da água, dos resíduos, né, e todas as estratégias que podem ser traçadas, né, isso pode, né, contribuir dentro de determinadas operações produtivas, onde a gente possa observar, inclusive, o impacto dessas operações produtivas dentro desses elementos. Então, a gente vai ser colocado aqui num novo cenário, né? Então, a gente pode observar que a aula em si, ela nos direciona a esse novo cenário. Então, nessa unidade, a gente será colocado nesse novo cenário, onde vai possibilitar uma análise, né, de todos os conteúdos que serão aí aprendidos. Então, qual é a primeira situação, né, que a gente vai observar dentro da unidade 3? Então, vamos imaginar aí que você, né, qualquer um aí de vocês sejam recém-contratadas, né, para integrar, né, o time de gestores de uma indústria química. E aí, nesse momento em que você inicia suas atividades, a empresa está passando aí por uma fase de renovação, né, de sua licença de operação, que já, né, já está ali quase vencendo, né? Como vocês podem ver aí, né, tem aí um prazo de validade de 5 anos que está próximo ao vencimento. Então, para isso, a empresa precisa se estruturar, né, pois o adequado funcionamento, né, das medidas de controle ambiental que possam ser adotadas pela empresa, né, os equipamentos de controle de poluição e demais, né, condicionantes determinados aí para a operação serão analisados pelo órgão ambiental competente, ou seja, então a empresa ela vai ser submetida a um processo de análise pelo órgão ambiental competente para que ela possa ter aí, né, novamente uma licença renovada. Então, todos os gestores, então, o que, é que a gente vai observar aí nessa situação, né, que está sendo colocada para a gente aqui na unidade 3? E todos os gestores, né, os gestores de todas as áreas, né, da empresa, eles se reúnem, né, para uma análise inicial, né, de como anda, né, a questão do controle ambiental e de suas atividades. Também definem, além de definir metas, né, e os planos de ação, né, delegando ali responsável por cada um deles,
Então, o que é que a gente vai observar? Que nessa reunião da empresa, né? Então, vamos supor que essa empresa que você está entrando, né, e que ela está se colocando aí nessa situação, vamos supor que dentro de uma reunião onde foram levantados aqui alguns pontos, você aí que é recém-chegado à empresa, anota aí algumas dúvidas para sanar com seus colegas no decorrer das atividades. E aí, quais são essas dúvidas, né? Quais são as principais dúvidas que serão aí, inclusive, essas dúvidas serão a base, né, da nossa atividade de hoje, do Sem Medo de Errar da aula de hoje, que é, primeiro, quais seriam, né, os efeitos da poluição caso a empresa não estivesse de acordo com a legislação? Então, quais seriam os efeitos? O que é um filtro de manga e como ele pode controlar a poluição da indústria química, tá? Então, isso é algo que a gente vai responder ao final da aula. Este filtro, né, ele é adequado para todas as emissões da empresa? Certo? Outra pergunta. E depois, como destacar, né, ou desculpa, como descartar corretamente, né, os resíduos desse filtro, tá? Então essas aqui são as perguntas que a gente precisa resolver ao final da aula. Então o que é que a gente tem de conteúdo, né? O que é que pode ajudar a gente aqui dentro de todo esse contexto, tá? Então a gente sabe que esses questionamentos eles serão a base, né, da aula de hoje. Então, as nossas perguntas, né, essas perguntas aí que foram direcionadas, elas precisam ser analisadas e a gente vai analisar a partir de agora, né, analisando aqui todo o conteúdo que a gente tem para observar dentro da aula. Então, o primeiro desafio, né, nosso, né, dentro dessa situação da empresa, é entender como a empresa ela realiza, né, o controle, né, de suas emissões atmosféricas. Então, o que é que a gente pode observar? Né, que inicialmente, vamos supor que a gente fique extremamente surpreendido, né, com a quantidade de resíduos que são gerados, né, na limpeza dos filtros de manga das chaminés. Inclusive, eu selecionei algumas imagens, né, de algumas cidades, e inclusive a gente vai citar um exemplo de uma cidade que tem um impacto muito intenso, né, referente à poluição do ar, tá? E aí a gente vai ver que esses filtros, né, de manga dessas chaminés, isso precisa ser, né, fortemente analisado. Então vamos supor que o engenheiro ambiental ele é responsável, né, por essa análise, né? Então ele explica que as emissões, né, da empresa estão de acordo com os padrões, né, de qualidade do ar, certo? Em vigência no país por meio. Aí a gente precisa reforçar aqui com vocês qual é a resolução, né? Eu acho que até na prova de vocês eu coloquei uma questão nesse sentido, né? Então a gente tem a resolução do CONAMA, tá? Que é a número 3, né, de 1990, que ela traz ali, né, todo um parâmetro, né, sobre, né, as medidas que são tomadas, né, de controle do meio ambiente, tá? E especificamente a gente vai citar, dentro do próprio CONAMA, onde é que ele vai tratar especificamente do ar, tá bom? Então, vamos considerar, né, todo esse cenário. Então, a partir desse cenário, a gente sabe que é importante a gente avaliar o impacto que essa atividade causa e como está sendo feito, né, a questão do controle, né, desse filtro, ou seja, como esse filtro que é instalado nessas chaminés dessa indústria, eles podem controlar essa poluição da indústria química e se ele é adequado para todas as emissões que essa empresa, né, coloca aí no ar, né? Então, todas as emissões, né, de resíduos que são, né, emissões de gases, desculpa, né, que são colocados no ar, então a gente vai tentar avaliar se o filtro, né, se esse filtro ele é adequado para isso, tá? Que é aqueles questionamentos que eu coloquei. Então vamos lá. Primeiro ponto, a poluição do ar, gente, ela envolve, né, a poluição do ar, ela envolve o quê? Ela envolve necessariamente aí a emissão, né, dos gases, certo? Então ela envolve a emissão de gases, né, e partículas, né, poluentes para a atmosfera, que podem ser de diversas fontes. Ou seja, né, então quando a gente fala, né, quais são as fontes que a gente tem, né, basicamente, né, dentro dessa emissão de gases e partículas. Então, você tem lá fontes naturais, né, tem as fontes antrópicas, fixas ou móveis, tá? Daqui a pouco a gente vai, inclusive, citar alguma delas.
Então, vamos lá. O seu transporte, né, também, né, então, que podem ser de diversas fontes, né, o seu transporte que está também relacionado à diluição e modificação química ou física dos poluentes na atmosfera. E sua emissão, que está relacionada à deposição química ou seca dos poluentes, tá? Então, o que é que a gente vai observar? Quando a gente vai falar de emissão de gases, né, se a gente for observar dentro de uma forma bem próxima, né, ao nosso dia a dia, né, se a gente for analisar algumas simples atividades que a gente faz no nosso dia a dia, elas podem sim gerar a poluição do ar. Por exemplo, como fazer aí um churrasco, né? Ou dirigir um próprio automóvel, a pintura de uma casa. Então, tempos atrás, até mesmo o fato de possuir uma geladeira em casa, ela poderia impactar na atmosfera. Mas como assim, professor? Por exemplo, gente, ó, a geladeira, o processo de refrigeração, antigamente ele utilizava um gás chamado gás R12, né? Então, o que é que acontece? Com essas preocupações de emissão de poluentes, hoje você tem, né, um gás refrigerante, tanto de ar-condicionado de veículo, como de equipamentos industriais e das geladeiras, né, que a gente utiliza nos nossos domicílios. Hoje você trabalha, essas máquinas elas trabalham com gás ecológico, né? Por exemplo, aí você pode até pesquisar o gás 134A, né? O gás 134A, ele é um gás o que ecológico, é um gás que não causa impacto, né, no meio ambiente, tá? Então, a poluição, né, dessas atividades que eu acabei de citar, né, um churrasco ou dirigir um automóvel, né, isso muitas vezes pode parecer insignificante, né, se a gente comparar isso com as proporções, né, de emissões atmosféricas de uma indústria. Entretanto, o que é que a gente pode observar? Que quando a gente pega, né, essas pequenas emissões e multiplica isso com o número de pessoas que vivem, né, numa metrópole, né, uma cidade como São Paulo, por exemplo, elas podem acabar adquirindo, inclusive, a mesma importância das fontes de maiores proporções, né? Então, por exemplo, o simples ato de dirigir um automóvel, isso multiplicado pela quantidade de automóveis que circulam na cidade, isso a gente pode, né, evidentemente, considerar um impacto bem direto, tá? Então, isso é um aspecto que a gente precisa entender inicialmente. Então vamos lá, como eu disse para vocês, nós temos, né, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, né, inclusive no próprio site, nós temos aqui alguns poluentes atmosféricos, né, que são considerados, né? Então, para a gente entender que a poluição do ar ela envolve, né, justamente a emissão dos gases, né, e partículas poluentes para a atmosfera, né, e que podem, inclusive, ser de diversas fontes, né, como eu disse, né, tem fontes que são naturais ou antrópicas, né, fontes que são fixas ou móveis. Então, seu transporte ele está o quê? Relacionado, como eu disse, à diluição e modificação química, né, como eu disse lá no início da aula. Então, o que exatamente a gente pode considerar como um poluente atmosférico? Então, se a gente pegar aí, de acordo com o Ministério do Meio Ambiente, você tem os aldeídos, né? Que são os compostos químicos resultantes da oxidação parcial dos álcools, né? Dos álcools e das reações fotoquímicas na atmosfera, envolvendo uma substância que é o hidrocarboneto. Tem o dióxido de enxofre, né? O próprio dióxido de nitrogênio, que são gases, né? Ou seja, o enxofre ele é um gás já tóxico, né? Incolor que pode reagir, né, com outros compostos na atmosfera, formando um material particulado, né? E aí a gente vai, inclusive, na aula de hoje, ver um efeito que pode acontecer mediante essa emissão desse quantitativo de gases, né? O próprio hidrocarboneto também, né, que são compostos já formados por carbono, hidrogênio, enfim, né? Você tem tanto material particulado, monóxido de carbono, o próprio ozônio, né, que é um gás que não é emitido diretamente, mas é formado a partir de outros, né, de outros poluentes atmosféricos, né, tanto como o dióxido de nitrogênio, né, que é o NO2 que eu citei lá em cima, né, foi citado anteriormente. Então, se você pegar, então nosso objetivo aqui, gente, não é entender, né, a composição química desses poluentes, tá?
até porque que a nossa ideia não é construir profissionais da química, a gente tem que entender como essas substâncias, né, como esses poluentes atmosféricos podem impactar, né, dentro das atividades produtivas, tá bom? Então, mas aí é importante a gente citar porque, por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma percepção de quais são os poluentes atmosféricos, eu, enquanto empresa, eu preciso também mensurar se a minha atividade produtiva, se ela emite algum desses poluentes. E aí, o que é que, se o Ministério do Meio Ambiente, ele considera esses poluentes, e aí, dentro das resoluções que a gente tem no CONAMA e com relação à proteção do ar, quais são as medidas que eu posso tomar para que eu possa reduzir o impacto? E até mesmo quais são as estratégias necessárias para eu desenvolver no meu plano de mitigação, né? Que a gente sempre coloca essa palavra, né? O plano de mitigação, que é algo assim que vai trazer aí, né, uma boa relação dentro do que se produz e daquilo que precisa ser feito para reduzir o impacto, tá bom? Então, primeiro ponto que a gente precisa observar também, gente, primeiro ponto, de onde vem, né? Então a gente vai pensar um pouco, né? De onde vem as emissões, né, dos poluentes atmosféricos, né? De onde essas emissões elas surgem, né? De onde elas vêm? Você, né, caro aluno, já parou aí para pensar em quais seriam as fontes da poluição atmosférica? Então é importante a gente observar que quando a gente fala, né, em fontes de poluição atmosférica, nós dividimos as emissões, né, por sua origem, como, por exemplo, então, quando a gente vai falar poluição atmosférica, então a gente faz uma divisão dessas emissões por sua origem. E quanto a essa origem, a gente vai ter, né, fontes que são naturais ou antrópicas. Então, por exemplo, quando a gente fala aí de fontes naturais de poluição, o que é que a gente pode entender? Ó? As tempestades, né, de poeira, os próprios incêndios florestais não causados pelo homem, né? As atividades vulcânicas, né? A própria atividade vulcânica ela é de origem natural, tá, gente? Fiquem muito atentos com relação ao incêndio florestal, né? Porque até na questão de prova a gente pode colocar para confundir um pouco vocês, né? Principalmente quando a gente fala de incêndio florestal, a gente sempre deduz, né? E principalmente por uma situação que o nosso país viveu recentemente, né? De incêndios que foram realmente causados pelo próprio homem, né? Então, assim, quando a gente classifica o incêndio florestal como, né, uma emissão, né, uma fonte de poluição atmosférica natural, né, significa que essa foi causada de forma natural, ela não teve a intervenção do homem, né? Ou Na até mesmo Califórnia, né, professor? isso também na Califórnia, Austrália, né? Austrália também a gente teve uma Austrália. situação, né? A Austrália é muito grave, né? Que o mundo todo acompanhou essa situação, né? Desses impactos, né? Que nós tivemos, né? Desse país, cara, foi um negócio assim surreal, né? Surreal, realmente assim algo que a gente, né, de longe a gente se preocupa, né? E os impactos, né? Que muitas vezes são até irreversíveis, né? Não tem muito o que fazer. Então a gente tem, né, os incêndios florestais da Austrália, eles foram causados, né, a proporção do incêndio, e aí veio até um debate político, por que que as pessoas não se mobilizaram com relação à Austrália, né? Porque é o seguinte, no Brasil houve uma discussão política pelo fato de grande parte dos incêndios florestais, né, a grande proporção deles foram causados pela atividade humana, né? Então o que está sendo colocado, evidentemente, é isso. Lógico, também tem parte dos incêndios, né? E aí vem a necessidade, porque você imagina, né? Os órgãos de proteção do meio ambiente, né? A própria Polícia Ambiental, Corpo de Bombeiros, né? Que precisa muitas vezes atuar em regiões florestais, né? Então, se ele já tem uma dificuldade de combater os incêndios que são causados por uma origem natural, imagine tendo interferência do homem. Então, isso leva um volume, uma demanda que dificilmente você consegue ter um controle, né? Então, também a questão das atividades vulcânicas, né? Também as atividades de animais e vegetais que emitem sim gases e pólen, respectivamente. Então, gente, o que é que a gente acabou de citar aqui para vocês? Essas fontes, né, elas são fontes aí naturais. Sobre essas fontes é importante também citar que, de maneira geral,
elas são liberadas à atmosfera em menor quantidade, né, que as fontes antropogênicas, tá? Então, na maioria das vezes, são assimiladas pela natureza, pela capacidade, inclusive, de equilíbrio do próprio ecossistema, após ele ter sofrido um distúrbio. Então, quando a poluição atmosférica ela ocorre dentro de uma emissão por origem natural, né, o impacto, né, é importante a gente fazer um comparativo que as fontes antropogênicas, elas são realmente, né, elas têm um impacto maior. E aí, o que a gente vai observar também? Outro ponto, né? Em contrapartida, então a gente tem aqui tanto a natural, né? Eu acabei de colocar aqui para vocês, tá? As antrópicas, tá? Também, que é a que a gente vai discorrer agora. Então, quando a gente vai falar das antrópicas, o que é importante a gente colocar sobre elas? Né? Que em contrapartida, né, quando a gente vai falar das fontes de poluição antrópicas, elas podem ser fixas, né? Que seria, por exemplo, uma poluição, né, antrópica, né? E aí é importante a gente destacar, né, fixa. Ela pode ser fixa, né? Então, quando ela é fixa, o que é que significa esse fixo? Né? Então, a gente tem as atividades, né, industriais, tá bom? Então, você tem, né, as fontes de poluição antrópica, elas podem ser fixas, como indústria, né, as centrais termoelétricas, ou móveis, como também veículos automotores, navios, né, e trens. Então, além destas, né, a aplicação também de inseticida, né, principalmente nas grandes regiões agrícolas, de produção agrícola, né, principalmente ali na aplicação da área, a poeira que é proveniente também de ruas não pavimentadas também, e até mesmo, gente, a poeira que é oriunda da construção civil, principalmente aquele processo de demolição, que podem ser ali considerados fonte também de poluição antrópica, tá, gente? Então, assim, é muito importante vocês entenderem, né, e distinguirem essa classificação, né? O que é que pode ser classificado como uma poluição, né, natural, né, uma poluição natural, né, um componente de poluição natural, antrópico, e no antrópico a gente tem aqueles que são fixos, tá? Então, esses fixos são esses aí, esses exemplos que eu acabei de citar, né? Indústria, centrais termoelétricas, veículos motores, navio, trem, pessoal, mas veículo motor, automotor, navio e trem não se move, porque que ele é fixo, né? Pode surgir essa dúvida. Então, gente, não é o fato dele se movimentar em si, mas por quê? Porque é um processo fixo de poluição. Mesmo eles estão circulando, o que, que a gente tem? Que a base de poluição ela é constante, então a gente considera o quê? Fixa, tá? Então, se a gente observar, juntamente com a emissão também, né, as emissões veiculares, contribui aí também, que contribuiu inclusive para a gente estudar lá na primeira sessão, a gente fez um estudo sobre isso. Então, para conhecer, tá, o impacto das emissões atmosféricas industriais, que é inclusive, né, para a gente avaliar aqui os impactos das atividades industriais, isso inclusive tem um peso maior de importância aqui na aula, porque isso tem a ver com a situação, problema que a gente vai analisar. Então, a gente conhecer, né, para conhecer, né, esse impacto das emissões atmosféricas industriais, é preciso também conhecer o processo industrial de cada uma. Ou seja, toda indústria, a emissão atmosférica industrial ela é a mesma? Não, vai depender o quê? Vai depender da quantidade, né, de resíduo, vai depender, né, do tipo, né, de produtividade que... Opa, gente, que a minha conexão caiu, mas eu voltei já. Então, retomando aqui, então, eu estava falando agora com vocês, a minha conexão caiu, mas voltou rapidinho. Então vamos lá. Quando a gente vai falar, né, para a gente conhecer esse impacto das emissões atmosféricas industriais, então é muito importante a gente conhecer o processo industrial de cada uma das atividades, né? Então tem indústria da borracha, tem indústria que trabalha com metal, com ferro, né? Então a gente tem que ver, tem que observar aí, né, a questão da quantidade, né, os tipos de poluentes emitidos, tá bom? E fatores específicos de cada fabricação, né? Como a matéria-prima, né? Qual é o combustível que é utilizado no processo, as operações. Então, tudo isso são fatores que a gente precisa observar. Então, gente,
principalmente quando a gente for estudar, né, por exemplo, eu quero estudar a poluição do ar de uma determinada região. É importante que todas as fontes, né, emissoras, tanto as naturais ou antropogênicas, elas sejam consideradas, né? Então, assim, não dá para simplesmente estudar a poluição do ar de uma determinada região somente estudando as fontes naturais, né, emissoras naturais ou antropogênicas. É importante você estudar tudo, tá? E aí eu até dou uma dica para vocês, depois vocês vão lá na apostila de vocês, lá na página 109, tem um tópico na apostila que é o Pesquise Mais, que traz inclusive uma dissertação de mestrado que faz um levantamento das principais fontes de emissões atmosféricas da cidade de Manaus, né? Que a cidade de Manaus ela é uma cidade que tem, né, um polo industrial, que é a Zona Franca de Manaus, e além da questão da atividade industrial, tem, tem também a questão da emissão, né, de poluentes também de origem natural, tá? Então esse artigo ele é bem interessante, essa dissertação. Não deixem de fazer a leitura, tá? E essa apreciação crítica, tá bom? Então, pessoal, então toda essa dinâmica da atmosfera, né, que a gente vem colocando aqui, por si só, ela é um processo extremamente complexo. Então, nesse sentido, estudar, né, tanto a questão da dispersão de poluentes na atmosfera, também é um processo complexo. Então, de maneira geral, por exemplo, se a gente observar, ao sair aí, né, determinado gás de uma chaminé, a pluma, né, ela deve se comportar de duas maneiras, né? Ou seja, a pluma é justamente, né, quando a gente vai observar, quando são lançados para a atmosfera os poluentes, nesse momento, né, quando a gente tem esse lançamento para a atmosfera, né, então quando a gente tem esse lançamento para a atmosfera, nesse momento a gente chama isso de pluma, né? Então, os poluentes, nesse momento, eles são chamados de pluma, porque passam a comportar-se de acordo com fatores meteorológicos do local, né, onde eles foram emitidos, e também se esses fatores eles podem influir aí na sua dispersão. Tá? Então, de uma maneira geral, o que acontece? Se a gente observar uma indústria, vamos lá, uma indústria próxima aqui da nossa realidade, né? Você, antigamente ali, que estava em operação, a indústria Nassau, né, ali próximo a Codó, né? Sempre quando você passava ali, você conseguia ver, né, no céu ali uma quantidade de lançamento, né, de poluentes, tá? Então, aquela saída, ao sair de uma chaminé, a pluma, ela deve se comportar de duas maneiras, né? Ela sendo inicialmente a sua ascensão e posteriormente sua difusão e transporte. Então, quando a gente vai falar, por exemplo, a ascensão de uma pluma, ela dependerá de fatores, né, como eu disse agora há pouco, né, de características, né, dos poluentes que estão sendo emitidos. E também tem a ver com a dimensão da chaminé. Por exemplo, se eu tenho uma chaminé mais, né, mais estreita, né, com uma curvatura mais, né, uma circunferência, né, mais estreita, outra mais larga, né? Então você tem chaminés, por exemplo, uma chaminé de uma de uma indústria de, de uma cerâmica é diferente, né, de uma chaminé de uma indústria que trabalha com etanol, né? Então você tem essa dimensão, isso também é um fator que pode interferir aí, tá? Então, quando a gente vai falar da pluma, né, então, segundo Lisboa, uma pluma ideal, né, ou seja, esse processo de lançamento, né, então, para ele, segundo o autor, uma pluma ideal, né, as partículas de maior peso, elas devem cair sobre o solo e as partículas finais devem continuar a ascender até perderem a energia e caírem sobre o solo, né? E as partículas que se comportam como gás, elas devem o quê? Se adaptar ao processo de dispersão. Então, ainda segundo o autor, né, essas plumas elas são classificadas de acordo com o seu comportamento, sendo cônica, né, serpenteante, tubular, fumegante ou antifumegante. E aí a gente tem nessa figura aqui o exemplo de cada uma delas, né? Os tipos, tá? Então, quando a gente fala aqui, ó, essa chaminé A, ela tem um tipo de pluma cônica, né? Já a B, ela já tem um quê, né? Inclusive o próprio formato dela lembra uma serpente, né? Tem a tubular, a fumegante, né, e a antifumegante, tá bom?
Então, essa, né, é importante a gente citar isso aí. Outro ponto também, gente, assim, de acordo com a imagem, né, que vocês podem visualizar aí, nem sempre identificar também, gente, a relação entre determinado poluente, né, e os efeitos que ele provoca no meio ambiente é uma tarefa simples. Então, para esse tipo de análise, né, para a gente poder fazer uma análise mais precisa, né, com relação, né, a um determinado poluente e os efeitos que ele provoca no meio ambiente, é preciso a gente levar em consideração a distância, né, que o poluente alcança. Então, vamos lá. Distância que esse poluente alcança, sua concentração e o tempo que ficamos expostos a ele. Então, considerando esses fatores, a gente pode inclusive afirmar, né, e até dizer aí que a poluição atmosférica ela pode resultar, né, em impactos de alcance locais, regionais e também globais. Por exemplo, quem lembra aí da intensidade das queimadas que nós tivemos na Amazônia, e que inclusive boa parte dessas emissões elas chegaram à cidade de São Paulo, né? Então nós temos inclusive, né, diversos artigos e reportagens que trouxeram, né, uma hora uma hora que ficou, né, tudo. Só um minutinho, gente. Só um minutinho aqui que eu estou respondendo aqui uma mensagem. Então vamos lá. Aí. Alan Filho. Só um minutinho, gente. Só um minutinho. Vamos ver agora. Então vamos lá, voltando aqui, que eu olhei aqui no Zap, tinha uma mensagem aqui da Livre, e aí eu acabei de responder aqui, tá? Então vamos lá, voltando aqui para nossa linha de raciocínio. Então, como eu estava falando para vocês, então, assim, quando a gente vai falar dessa questão né, de poluentes, então essa poluição atmosférica, ela tem, né, esses impactos que eles têm um alcance local, né, regionais e também globais. Então, por exemplo, se a gente fosse pensar sobre Bacabal, né, a nível local, será que a gente tem alguma atividade hoje industrial na região que gera esse impacto, né? Então, por exemplo, a gente tem algum tipo de impacto da poluição atmosférica oriundo, né, de alguma atividade industrial, né, num primeiro momento, aí vamos pensar um pouco. Outro impacto que eu vejo, que é muito constante aqui na região, é o período das queimadas, né? Aquelas queimadas e aí tem, né, um grande problema também, que a gente tem as queimadas que ocorrem tanto pela emissão de gases, né, das queimadas que são feitas por intervenção do homem, e tem aquelas que acontecem já de forma natural devido, né, às elevadas temperaturas que a gente tem ali nos meados dos meses de agosto, né, setembro, outubro, né, que são os períodos mais quentes. Inclusive lá em Teresina, né, a gente, que é uma cidade até bem mais quente aqui que a nossa região, lá é colocado o período de Berrobró, né? Berrobró que é um período onde, né, que representa aí, né, período mês de setembro, outubro, novembro, dezembro, né? Pela terminação dos meses, Bro, né? Então a gente chama Berrobró, né, que é o período mais quente do ano. Então a gente Professor, tem, de e em relação a essa utilização do álcool em gel, se eu acho que uhum. pode poluir o ar, poluir o ar com álcool em gel, e acontecer alguma queimada, sei lá.
Assim, o uso do álcool em gel, né? Então você fez uma pergunta assim, a fabricação dele em si, né, pela indústria que fabrica, ela tem uma interferência. Agora, o uso em si, da gente usar, é, se ele causa algum tipo de impacto ambiental, isso é importante a gente avaliar. Tu fez uma pergunta que eu mesmo particularmente não sei te responder, se o uso em si dele causa algum dano, né, Aham, para a questão do que a gente está falando aqui em termos de emissão de gases, né? Se tiver, porque eu acredito que todo composto químico ele tem e principalmente o álcool que tem um processo de evaporização, dificilmente eu acredito que ele gere um impacto, né? Porque ele evapora muito rápido no ar, né? entendi. Agora, a produção dele em si, né, a emissão de gás que é feita no processo produtivo, né, não só do álcool em gel, mas do próprio etanol, né, de substâncias, né, que são oriundas da própria cana-de-açúcar. Então, ou seja, tu tem um processo de fabricação, tu tem um processo industrial e, evidentemente, isso aí causa sim, tá? Tá? Mas a questão do Entendi. uso em si, com relação a queimaduras, né, tu falou queimadas, né? Bom, eu acho o seguinte, Não, é porque eu soube um boato que fizeram uma uhum. pesquisa e o ar está poluído com álcool em gel, mas eu acredito que não, que isso seja fake. Pois é, assim, até porque ele tem ele tem assim, é o que que a gente entende? Tudo demais faz mal, né? Se a gente for pegar, por exemplo, usar em excesso álcool em gel, a gente vai ter problema na nossa pele, não tem como, tá? Inclusive, eu tive uma experiência aqui fiquei assim, nas primeiras semanas meio paranoico, toda hora eu ficava passando, e aí eu passei, e na mesma hora eu fui no fogão ligar para fritar um ovo, e na hora que eu abri o gás, que eu acionei porque ele é elétrico, o meu fogão, e aí o fogo da boca do fogão veio em direção à minha mão, só que aí eu tirei rápido, entendeu? Mas ela veio, tipo, acompanhando, né? Então, assim, a gente tem que ter um cuidado, porque é um gás que ele emite, né? Quando você coloca, você sente aquela sensação de frescor, mas ali é um processo que está acontecendo a evaporização, entendeu? Então, esse vapor que vai saindo, no caso do álcool em gel, ele é mais lento. O álcool comum, ele evapora muito mais rápido. O em gel, ele tem uma fixação, né, mais demorada. Por isso que ele é mais útil nesse processo de higiene, nesse período que a gente está vivendo. Então, se a gente for observar, né, essa questão da emissão do gás em si, até então, né, a gente não tem nada comprovado. Por exemplo, teve inclusive um boato, né, assim, falando que o álcool em gel também ele afeta o teste de bafômetro, né? Então, é falso isso também, né? Eu já dei uma lida, né? E saiu diversos artigos a respeito disso, tá? Então, se você fizer, por exemplo, tem uma pesquisa bem intensa no próprio Google, né, de buscar aí impacto do uso do álcool em gel na atmosfera, cara, isso, sabe, é muita, é muita informação deturpada, tá? Então, assim, eu te afirmo com toda certeza que o processo de produção industrial, sim, gera, mas o produto em si, né, não tem nada ainda que confirme isso, né? Porque aí seria um fator a mais, né? Considerando aí a quantidade de poluentes fixos, né? Desses antrópicos que a gente acabou de citar aqui, né? Seria no caso, se ele tivesse ele causasse essa poluição, ele seria, né, no caso, classificado aí novamente como antrópico, né? Porque seria um feito causado, né, não pela natureza, mas pela interferência humana, né? Tá bom? Ficou claro? Depois eu vou dar uma pesquisada direitinho para ver, mas eu nunca vi nada assim. Desconheço totalmente, deve ser mais um boato, né? Um boato, Mas professor, foi bom. entendi. É, tá bom. Mas vale a pena depois a gente dar uma olhadinha para ver, até mesmo ver o que é que foi esse boato, se já tem aí alguma afirmação que conteste isso aí, porque hoje em dia a gente fica cercado de tanta informação, né? A gente hoje fica refém, né? Não sabe muitas vezes de onde é que a gente acredita. Então vamos lá, voltando aqui, ó. De acordo com o Mota, né, nem sempre identificar, né, a relação entre determinado poluente e os efeitos que ele provoca, né? Então a gente colocou aqui, né, que aí a gente sempre tem que considerar a distância, como eu falei, concentração e o tempo que ficam expostos a ele, né, e o alcance. E aí, ó, por exemplo, tem um efeito, né, que é causado, esse efeito aqui, ó,
Pronto. Estão conseguindo visualizar essa imagem? Porque é o seguinte, gente, ó, além do dano à saúde, um efeito... Professor, Oi, oi. na verdade, o meu slide aqui nunca passou do 7 slides. O meu nunca passou aqui, tá parado. Tá? Deixa eu projetar ele de novo aqui. Vou Tá bom. cancelar e projetar de novo. Porque às vezes ele fica lento. Olha aí. Tô no 11. Certo, agora tá. Pronto, Certinho. beleza. Então, Tá. gente, ó, além dos... Não, de nada, expõe. Se tiver algum problema de visualização, gente, avisa aqui, tá? Então, pessoal, além dos danos à saúde, né, outro efeito negativo, né, dos impactos, né, além desses efeitos da saúde, né, que a gente tem, né, a questão por exemplo, a diminuição de oxigenação do sangue, náuseas, né, problemas respiratórios, a própria, né, asma, bronquite, né, o câncer nos pulmões, irritação nos olhos, problemas cardiovasculares, né, tudo isso são problemas que podem ser causados aí com essa emissão excessiva, né, de poluentes na atmosfera. Então, além desses danos, tem um outro efeito negativo que é importante a gente colocar, principalmente nas grandes cidades, que é a diminuição da visibilidade. Como é chamado isso? Isso chamado, gente, é o efeito smog, tá? Smog. E esse efeito, ele causa essa imagem aí, ó, que eu estou colocando no slide para vocês, né? Professor, mas isso aí não é neblina? Bom, gente, é uma neblina, porém não é uma neblina causada pela natureza. É uma massa mais, uma substância mais cinzenta, né? Que aí lembra os grandes centros, né? As grandes metrópoles, as regiões mais industrializadas. Por exemplo, a própria capital da China, ela tem esse grave problema, né? A China ela tem um grave problema também com esse efeito, né? A questão da próprio uso de máscara lá, devido a esses efeitos do ar, como é um país, né, e a capital em si ela é muito populosa, as pessoas já têm um hábito de utilização das máscaras, né? Tá? Oi, pessoal, voltei. Estão me ouvindo? É porque minha conexão caiu. Agora sim. É, falhou mesmo, professor. Ela falhou. Eu tô vendo aqui uma galera também acabou caindo aqui, ó. Vamos aguardar que as meninas voltar. A Thaís voltou, a Érica. Canan tá aqui, a Gerliane. Voltei. Pronto. A Gerliane, cadê ela? Ela caiu aqui a conexão, né? Deixa eu ver, tá todo mundo aqui? A Cananda, a Érica, a Thaís. Deixa eu ver. A Gerliane ainda não, né, gente? É. Então vamos lá, vamos retomar aqui. Poxa, cara. Hoje ela tá assim, é a segunda vez que ela cai aqui a conexão. Mas não é nem, acho que nem a internet em si, eu tô achando que é o próprio app aqui que tá com esse problema. Mas vamos aqui. Eu vou projetar novamente aqui o slide, tá? Vou voltar para a imagem que eu estava. Aí vocês confirmam se estão visualizando. Ok, gente? Ok? Tá aparecendo o slide Não, para não vocês? tá, não, professor. Aguardar um minutinho. Acabei de projetar. Agora apareceu. Apareceu, né? Beleza. Então, gente, ó, aqui no Brasil, uma cidade que sofre bastante com esse problema, com esse efeito, aí eu tirei aqui do material didático, vocês têm aqui, né, se exemplificando, que é a cidade de Cubatão, na cidade no litoral paulista, que foi inclusive o primeiro polo industrial do Brasil ali na década de 80, né? Então, Cubatão ela presenciou o efeito da poluição gerada ali pelas chaminés, tá?
Então, ela chegou a ser apontada pela Organização das Nações Unidas como a cidade mais poluída do mundo, né, ficando conhecida globalmente aí como o Vale da Morte. Né? Olha só a fama aí que a cidade ganhou, né, devido a esse excesso, né, desses impactos locais na poluição atmosférica. Entretanto, cerca de 10 anos depois, ela foi reconhecida, né, na Conferência sobre o Meio Ambiente da ONU, que foi a ECO 92, como um símbolo de recuperação ambiental. Né? E aí já vem uma outra fama da cidade, que foi uma fama já positiva. Né? As emissões dos poluentes da cidade, elas foram reduzidas em 90%, bem como também o número de pessoas com doenças respiratórias, ou seja, foi proporcional. A partir do momento que a cidade tomou medidas e que fez, né, e ela representa, inclusive, passou a representar, né, esse símbolo de recuperação ambiental, em que ela teve, né, toda essa emissão de poluentes da cidade foram, né, como eu coloquei aí, 90% reduzido, proporcional a isso também o número de pessoas com doenças respiratórias teve uma queda, né? Então, ó, nós temos aqui uma imagem, né, da entrada da cidade, né, de Chaminés, né? Aí confirma aí, gente, se vocês estão vendo essa imagem. Sim. É o impacto, né? Então, assim, você vê cidades, né, com esses grandes polos industriais, isso realmente gera um grande problema. Então, vamos lá. De acordo com os autores, né, que a gente vem citando, o Mota, ele diz aqui o seguinte, que um dos principais impactos regionais, né, um dos principais impactos regionais é a chuva ácida, né, uma vez que devido, né, essas condições meteorológicas, nuvens ácidas, essas nuvens ácidas, elas são formadas pelos gases que a gente citou lá, inclusive lá no site do meio ambiente. Né? Então, esses gases, né, que formam essas nuvens ácidas, eles podem, inclusive, eles têm uma capacidade de deslocamento, né, por muitos quilômetros, né, do seu ponto de origem. Como efeito das chuvas ácidas, a gente pode ter, por exemplo, a itificação de lagos e rios, solos, né, a vegetação. A chuva ácida ela também pode deteriorar, desculpa, chega embolou aqui. Ela tem um poder de meu Deus do céu, quase não sai. Deteriorar materiais empregados, né, a língua aqui quase não sai. Na construção civil, né? Então, assim, por exemplo, determinados monumentos históricos, né? A questão da própria ação prejudicial à agricultura. Então, esse processo, né? A própria chuva em si, ela causa esse impacto, né? Isso, né? Você vê que o impacto ele vai, né? Além, né, da questão, né, da população em si, né? Mas também, né, estruturas físicas, né? A própria agricultura ela fica sendo prejudicada por esse efeito, né? Outro ponto, né? Por fim, a poluição atmosférica de impacto global ela é aquela que pode, né, afetar o planeta como um todo, tá? Então, com o agravamento do efeito estufa, que a gente inclusive já citou aqui na aula, naquela aula que a gente fez na época, quando a aula ainda era presencial, a gente colocou, né, essa questão do efeito estufa, né, como e o aumento, né, da temperatura atmosférica com as decorrentes mudanças climáticas, tá? Então, gente, então o que é que a gente precisa ter de embasamento dentro dessas questões? Aí a gente tem, né, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, que por meio da resolução, né, número 5, de 15 de junho, né, de 1988, tá? Ele criou o Programa Nacional, né, de Controle de Qualidade do Ar, né, que é o PRONAR. Então, para isso, as estratégias, né, foi limitar o nível de emissão de poluentes por fontes de poluição atmosférica, melhorando a qualidade do ar e não comprometendo a sua qualidade nas áreas consideradas não degradadas, tá? Então, muita atenção, gente, com relação a essa resolução número 5 de 15 de junho de 1989, tá bom? Ok? Outro ponto que é importante a gente observar, né, é como monitorar essa qualidade do ar, né? Que é um ponto assim que a gente precisa entender
Então, como a gente pode monitorar essa qualidade do ar e verificar se a legislação está sendo cumprida? Então, vamos lá. Várias metodologias, né, e equipamentos eles foram desenvolvidos, né, para detectar aí essa questão da quantidade de material particulado, né, e dos gases tóxicos presentes aí no ar atmosférico. Então, essas metodologias elas vão permitir justamente o controle, né, do processo poluidor. Então, vamos lá, o que a gente pode entender aí? Então, essas metodologias elas vão ter esse controle do processo poluidor, elas vão ter o controle dos padrões de emissão, elas vão calcular fatores de emissão, elas também vão testar a consequência causada aí pela mudança de um processo produtivo, né, que você possa ter. Então, houve uma mudança. Então, qual é a consequência causada pela mudança, né, de um determinado processo e como isso vai impactar diretamente no ar, né? E também, né, avaliar a formação de poluentes dentro desse processo, tá bom? Então, de acordo aí com Lisboa, a gente tem essa afirmação. Então, vamos lá. Então, para a gente entender aqui nossa linha de raciocínio com base no autor, é interessante a gente observar que os métodos de monitoramento das emissões eles podem ser por meio de amostradores, né, passivos, ativos, automáticos, sensores remotos ou biomonitoramento, né? Então, quando a gente vai falar aí desses processos, por exemplo, passivo, é quando se faz, por exemplo, aí uma amostragem de um determinado volume de ar, né? Então, essa amostragem desse determinado volume de ar, ela é realizada aí de maneira bastante ativa por meio de sucção de uma bomba e passa aí por um amostrador químico ou físico. Os automáticos já é uma amostragem que é realizada por meio de um equipamento que fornece aí medidas mais rápidas, entre 30 a 60 minutos. Então, essas medidas, né, as medidas desse tipo, elas possuem um alto grau aí de precisão, né? Então, tal tecnologia ela necessita de computadores exclusivamente dedicados para o processamento e análise de dados. Então, você vai necessitar, nesse sistema automático, né, de um software, né, de computadores de inteligência, com capacidade de inteligência para fazer, né, todo esse monitoramento, tá? E ter essa capacidade de fazer essa medida. Tem os sensores remotos, que já, né, esse tipo, ele já é um tipo de monitor que fornece informações de concentração de poluentes em pontos distantes do equipamento, né? Então ele tem como objetivo medir tanto a questão da emissão de veículos automotores, né, que trafegam aí pelas vias, por exemplo. Então, eles são sensores remotos, né? Então, a gente já tem aí uma ideia, né? O próprio nome, sensor remoto, ele já dá uma ideia do que ele vai medir. Então, ele vai medir, né, a emissão de veículos automotores que trafegam em determinadas vias, né, pelas vias principais, né, nos grandes centros. Então é importante esse tipo de monitoramento, tá? O biomonitoramento, que é né, esse tipo de monitoramento, ele faz uma avaliação, né, ele avalia a ação, né, da poluição sobre os seres vivos, né, por meio da utilização de bioindicadores, né? Então você tem aí, por exemplo, o biomonitoramento ele trabalha muito com os seres vivos que são sensíveis, né, à exposição aos poluentes. Por exemplo, você tem bromélias, líquens e pássaros, por exemplo, aí são seres vivos que é empregados aí para confirmar, né, a ação de poluentes de gases ou até mesmo metais pesados. Então, o que a gente tem aqui? Então, a gente observa que todos esses métodos de monitoramento de poluição, como, por exemplo, né, para a questão dos carros, né, que é o caso aí do sensor remoto, a questão do biomonitoramento, que é um monitoramento que já faz uma avaliação, né, ele avalia, no caso, como eu disse, a ação da poluição sobre os seres vivos, né, por meio da utilização de bioindicadores. E aí vem a pergunta, né, como isso pode ser feito dentro da atividade industrial, né? Então, cada vez mais as empresas, gente, elas estão buscando controlar a emissão de poluentes. Então, é muito importante que dentro desses poluentes, aí vem a importância da gente pesquisar sobre os filtros de manga, que são utilizados em alta escala, né, que é justamente o que vocês vão precisar pesquisar aí para trazer informação aí para a gente na nossa atividade de hoje. Então, vamos lá. Se a gente pegar alguns dados, né, qual é a vantagem, por exemplo, professor, né, no caso da indústria? O que a indústria pode fazer para controlar
né, os poluentes que ela emite. Então, o filtro de manga, como eu disse, ele tem essa finalidade. Ele é uma opção preferencial em relação, né, a outros tipos de equipamento devido a essa relação que ele tem de custo e benefício. Então, a maior vantagem desses filtros, né, filtro de manga, vou até colocar aqui depois uma imagem aí para vocês verem, ele tem uma vantagem que é bem interessante a gente mensurar. Uma das principais vantagens, né, é essa relação custo-benefício, que ele é muito versátil, ele se enquadra a todo tipo de indústria, e ainda de acordo com a matéria, né, o filtro de manga, eles ajudam na redução do custo, de custos com o pós-tratamento de resíduo. Porque ele em si, ele gera um dejeto seco que muitas vezes pode ser reutilizado na própria indústria. Então, por isso que ele é bem, né, bastante aceito. E tem também algumas desvantagens, né? Com relação a essas desvantagens, a gente pode, por exemplo, citar a questão do custo de manutenção, né? A operação do equipamento. O equipamento ele não tolera a questão da condensação, né, e umidade ou ácido. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, eu vou projetar para vocês aqui algumas imagens. Depois vocês confirmem se está. A gente sempre vê esses filtros de manga, né, dentro de algumas atividades industriais. Aí confirma, eu vou projetar agora na tela aí para vocês. Confirma aí, gente, tá? Vocês estão vendo aí? Sim. Pronto, ó. Então, quando a gente fala do filtro de manga, são esses equipamentos, tá? Que tem essa finalidade. E aí vai ser interessante que vocês vão precisar pesquisar sobre eles aí para a gente trabalhar agora aqui o nosso sem medo de errar, tá bom? Então vamos aqui, ó. O sem medo de errar de hoje, como eu disse para vocês lá no início da aula, para a gente poder ajudar a empresa, né? Que a gente vai recapitular aqui rapidinho, que o nosso contexto de aprendizagem da aula de hoje é que a gente está sendo recém-contratado, né, por uma indústria química, e a gente está chegando em uma fase aí de estruturação para que essa empresa ela possa solicitar a renovação de sua licença de operação. Então, o primeiro desafio foi entender como a empresa ela realiza. Então, nosso primeiro desafio, né, que é o nosso desafio aqui da aula de hoje, é entender aí como a empresa ela realiza o controle de suas emissões atmosféricas. E como ainda, considerando que a gente não está tão familiarizado com as ações da empresa, nós temos alguns questionamentos que precisam ser respondidos. Quais são os questionamentos? Estão aqui. Quais seriam os efeitos da poluição caso a empresa não estivesse de acordo com a legislação? O que é um filtro de manga, né? E como ele pode controlar a poluição da indústria química? Este filtro é adequado para todas as emissões dessa empresa? Como descartar corretamente resíduos, né, desse filtro? Essas são as perguntas. Então vamos lá. Na apostila de vocês, gente, lá no Sem Medo de Errar, ele já dá basicamente uma resposta sobre essas perguntas, certo? Porém, eu quero que vocês façam a leitura do Sem Medo de Errar, mas além do Sem Medo de Errar, vocês pesquisem também outras fontes, ou seja, que vocês pesquisem na internet outras fontes para que vocês possam trazer mais informações, para que vocês possam transcrever aquilo que vocês pesquisaram com a palavra de vocês aqui, ó. Eu vou botar aqui. Como é que vocês vão fazer? Vocês vão responder agora para mim? Agora. Porém, vocês vão fazer isso de forma eletrônica, né? Para a gente não ficar aqui simplesmente conectado e eu ficar aguardando a resposta de vocês e a nossa gravação da aula ficar muito extensa. E aí vai dificultar, inclusive, que eu faça o lançamento dessa aula no AVA, né? Porque aí os colegas que faltaram hoje, eles podem assistir depois no AVA. Então, o que é que vai acontecer aqui? Vocês vão responder esse sem medo de errar, aqui, ó, essas 4 perguntas. Porém, eu quero que vocês transcrevam isso com as palavras, né, com as palavras de vocês. Então, vocês vão ler lá o sem medo de errar, lá vai dar uma noção geral, né, das respostas referentes a essas perguntas. Porém, vocês vão pesquisar em outras fontes e vão responder aqui, ó. Se você tiver com seu celular em mãos, tá todo mundo com o celular em mão ou vocês estão assistindo pelo celular? Sim.
Eu estou pelo celular, professor. Eu tô Então, pelo beleza. computador. Você Ó, não- quem tá usando o computador aí? Eu, professor Thaís. Pois, Thaís, ó, o que é que tu vai fazer? Tu tem leitor de código no teu... O meu nome Eu aqui? tenho. Peraí. Pois é. Ó, lê aí o QR Code, ó. Tu faz a leitura. Tu vai pegar na tela, ó, tu vai ler com o QR Code. Aí tu vai buscar, aí tu vai ser direcionado a um link. Um formulário muito parecido com aquele que vocês fizeram a prova. Aí vai estar lá, gestão ambiental sem medo de errar. Vocês vão responder aí, tá? Vocês vão colocar a resposta de vocês aí, no formulário do Google Forms. Tá bom? Certo. Professor, é para responder até quando? Até hoje, porque faz parte da aula. Vocês vão me responder isso hoje, até mesmo agora. Tá bom. Tá bom? Vocês vão pesquisar e responder aí pelo formulário. Tá bom? Ficou claro? Professor, eu consegui acessar aqui o QR Code. O que é que você faz? Compartilha lá no grupo da sala. Porque aí quem faltou a aula, né, tem como assistir a aula daqui a pouco, eu vou postar no AVA, aí ele tem como assistir e responder ainda hoje, né? O prazo para responder isso aí, gente, é até meia-noite. Entenderam? Tem que responder hoje. Eu vou dar um prazo para vocês aí até meia-noite, que aí dá tempo de jantar, tudo se organizar, pesquisar com calma e responder. Ok? Alguma pergunta? Nossa. Ficou claro? Sim. Tudo bem, Cananda, entendeu? Aí, tá ok? Sim, sim. Tranquilo? Deu certo. Como é que eu faço para compartilhar? Ó, na hora que abrir no navegador do teu celular, tu clica em cima do link, aí ele aparece. No navegador, tu clica em cima do link, aí aparece a opção compartilhar. Ou tu copia o link e cola no grupo também. Tu pode copiar, ó. Porque quando tu abre, ele abre no navegador do celular, né? Isso. E seleciona, clica em cima assim, pressiona, seleciona o link todinho, tu copia e cola lá no grupo. Já Acho que botei deu no grupo. Thaís conseguiu botar lá no grupo. Consegui, eu acho. Conseguiu também? Consegui. Pois beleza, tá, gente? Então essa é a missão de hoje, tá? Esse é o nosso papel aí. Tá? Eu quero que vocês, assim, aula, assim, baseado no que eu coloquei aqui, nas explicações, leia o material didático, aproveita, gente, assim, mais uma vez eu reforço, acessem a disciplina, né? Tentem responder as atividades do pré-aula, por exemplo. Quem acessou o pré-aula, então quem acessou o pré-aula antes da aula já tem uma ideia do que a gente vai discutir, do que é importante ser desenvolvido aí na aula. Bom, gente, aproveitem aí, tá? Esses dias aí, o tempo que você está passando mais em casa, tenta organizar seus estudos, porque a gente já está na unidade 3 e logo, logo a gente finaliza o semestre, então não deixa para a última hora, tá? Para não acumular atividade, beleza? Então, gente, alguma pergunta relacionada à aula? Ficou claro as explicações? O professor, esse slide aqui vai estar disponível também? Vai sim, vou disponibilizar. Vamos fazer o seguinte, eu vou colocar o link da atividade, vou botar o slide e daqui a pouquinho a gravação da aula, beleza? Ok. Vou jogar o slide lá agora, nesse exato momento. Tá. Tô aguardando. Beleza, gente. Pois daqui uns 5 minutinhos está lá o slide e o link da atividade. E o vídeo que demora mais, porque eu tenho que fazer aqui a conversão dele, demora mais um pouco. Daqui a pouco o vídeo também vai estar disponível. Tá bom? Ok, gente. Eu agradeço aí a participação de vocês, tá? Tem alguma pergunta relacionada ao assunto, alguma dúvida? Tranquilo? Não, ótima aula. Valeu, gente. Eu que agradeço a participação de vocês e se empenhem aí para fazer Tchau, atividade. professor. Tchau, professor. Oi, Professor, oi. vai ter aula normal na outra semana. Não, acredito que não, viu? Vai ser estendido aí o prazo. Tudo indica que a gente vai passar mais tempo, tá? Tudo bem. Oi? Tá certo, professor. Ah, Boa beleza. noite. Durma com Valeu, gente. Deus. Valeu, boa noite. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Tchau, tchau.